Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo da Fundação Dom Cabral. O nosso tema de hoje é bastante interessante, porque é bastante comum nós ouvirmos no rádio, vermos na televisão o tema gestão da saúde, ou seja, a gestão da nossa própria saúde, com os médicos, os esportistas, os personal trainers, enfim, recomendando que nós cuidemos mais da nossa saúde, que façamos mais Cooper, que façamos algum esporte, recomendando que vamos à academia, enfim. Só que o tema hoje é tratar da saúde do próprio setor da saúde, do ponto de vista da gestão, que é o que o professor Osvino, que eu vou apresentar devidamente aqui, nos ensina, que não é gestão da saúde, mas sim gestão em saúde. Exatamente. Qual o papel da gestão no setor de saúde? E nós vamos ver aqui o médico, então, da gestão, professor Osvino, tratando aí, auscultando esse setor, fazendo os exames desse setor e trazendo para a gente o diagnóstico até o momento que ele pôde fazer sobre como vai a gestão nesse setor que é tão importante para o Brasil, tão importante para as pessoas, né, professor? Bem, então vamos, antes de qualquer coisa, a apresentação do nosso professor, a tradicional apresentação aqui do currículo do professor, apenas dos pontos mais importantes, professor, me permita, para não tomar aqui metade da nossa conversa frente a um currículo tão extenso. Vamos lá. O professor Osvino Pinto de Souza Filho, ele é gerente de projetos e professor da Fundação Dom Cabral, nas áreas de comportamento organizacional e desenvolvimento organizacional. Também é coordenador do Núcleo de Geração de Conhecimento em Gestão em Saúde. Atuou como gerente coordenador dos programas de especialização, MBA empresarial e mestrado profissional da FDC. Dirigiu também os programas GEP, Gestão Estratégica de Pessoas, numa parceria da FDC com o INSEAD, entre 2002 e 2005, e o programa Liderança Transformadora, em 2002. Foi também professor do curso de graduação em Engenharia Elétrica e pesquisador do Instituto Nacional de Telecomunicações, o INATEL, no período de 78 a 79. Hoje, é também presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ABRH, seção Minas Gerais, para o período de 2010 a 2012. Professor Osvino, seja muito bem-vindo, eu agradeço o seu tempo. Eu sei que é um setor que está bastante demandante do tema gestão e, portanto, eu sei aí o quanto você está viajando e o quanto foi difícil acharmos uma brecha nessa agenda aí para conversarmos. Acho que vamos começar justamente daí. O que leva esse setor a estar demandando agora tanto por conhecimento em gestão? Esse setor passa agora por uma espécie de amadurecimento nesse sentido? Sem dúvida. Eu acho que nós vamos começar exatamente por aí, Sagor. Nos últimos 10, 12 anos, o sistema de saúde brasileiro sofreu grandes transformações. Em particular, um evento importante foi a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que começou a regulamentar, ou passou a regulamentar, o setor privado de saúde. Nós já tínhamos aí e temos o Sistema Único de Saúde, que traz a regulamentação e a condução da saúde no setor público, né, do lado público, e a ANS vem pelo lado privado. A partir daí, a ANS, com a sua regulamentação e com o amadurecimento do SUS, começou a colocar para o setor uma série de novos requisitos, de novas premissas, e o setor vem, então, reagindo, se adaptando a essa nova condição. E isso, naturalmente, como acontece em qualquer setor, quando o mercado começa a colocar regulamentos, colocar regras e, paralelamente, digamos, a própria população começa a amadurecer em termos de demanda sobre a questão da sua saúde, leva as instituições do setor a tomar medidas de melhoria, de desempenho da própria instituição, de melhoria de performance para a própria população. E isso, gradualmente, vem tornando o setor um setor cada vez mais competitivo, um setor que precisa melhorar na qualidade do seu serviço para se manter
atendendo aos requisitos da população, e também para que as instituições possam se consolidar cada vez mais. Tá? Perfeito. Como em outros setores, né, aconteceu já no passado, isso implica em uma revisão interna das próprias instituições, nos seus modelos de gestão, muitas vezes nos seus modelos de negócio, tratando aí do setor privado, e que, então, geram uma energia interna de revisão, digamos, de amadurecimento. Né? Então, eu diria que o setor de saúde está em pleno processo crescente de amadurecimento da sua capacidade de responder ao mercado. Perfeito. Seria correto dizer, professor, que antes talvez esse setor ele competisse entre si muito mais pela questão técnica, e hoje a questão da gestão está entrando como mais um desses diferenciais, mais uma dessas possíveis vantagens competitivas? Corretíssimo, porque se nós voltarmos um pouco no passado, nós vamos verificar que no Brasil, né, na nossa história da saúde, nós tivemos aí muitas instituições voltadas para a saúde, hospitais, os planos de saúde já são mais recentes, né? Santas casas, hospitais beneficentes que fizeram, digamos, constituíram o nosso sistema durante muitos anos. Os hospitais privados, né, mesmo os beneficentes, passaram a compor de uma forma mais forte esse sistema e todos têm sido desafiados a melhorar tecnologicamente, até pelo avanço da tecnologia, né, na área da saúde, do conhecimento na área da saúde. Eles têm avançado de uma forma muito significativa. Hoje nós já temos no Brasil hospitais de referência, né, e hospitais que já são até referência internacional. Porém, isso não basta para que o setor possa prover soluções na área da saúde de uma forma eficiente e eficaz. Aí, então, a questão da gestão se torna cada vez mais um diferencial. Por quê? Porque o setor é altamente demandante por recursos financeiros, Perfeito. Até para investir nessa capacitação técnica, né, nos médicos, dos enfermeiros, né, dos profissionais da saúde de uma forma geral, nos equipamentos necessários, nas tecnologias de saúde necessárias. Mas isto tudo, nós sabemos até, fazendo um paralelo com os outros setores, que se esses recursos não forem geridos adequadamente, olhando até para dentro das organizações, se esses recursos não forem geridos adequadamente, as organizações não conseguem atingir a plenitude do seu desempenho. Perfeito. E de outro lado, né, olhando para o mercado, as instituições passaram de fato a concorrer no mercado. Hoje, vamos começar por aí, a população tem uma mobilidade muito maior, né? Isso é importante. Então, hoje eu posso estar aqui em Belo Horizonte e precisar ou optar por me tratar em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar do país, bom ponto. Onde eu encontre uma instituição de referência e que me dê mais segurança sobre os cuidados que eu preciso ter. Essa mobilidade aumenta a competição. Dessa forma, os próprios hospitais, por exemplo, né, têm procurado se instalar em pontos estratégicos no Brasil para atender a população de uma forma mais próxima. Os planos de saúde são, muitas vezes, de âmbito nacional, né? Embora nós tenhamos aqueles que são mais locais, mais regionais. E isso, quando você encontra na indústria esse tipo de comportamento, isso naturalmente leva à competição. Perfeito. Professor, então, aproveitando esse gancho aí, eu tenho uma curiosidade que pode ser também a do nosso público. Quem está puxando esse movimento pela melhoria da gestão? É o cliente, mas com maior mobilidade, maior exigência? É uma própria tomada de consciência dos gestores e dos médicos, enfim, de todos aqueles que estão fazendo parte de uma organização que trabalha com saúde? É o setor regulatório que exigiu? Enfim, quem está puxando isso daí? É uma boa pergunta, Sagu. De fato, eu diria que, como toda mudança, existem vários fatores que levam a mudança a acontecer. Neste caso, como nós mencionamos anteriormente, nós temos aí um papel muito importante da ANS, né, que nós já citamos, mas observa-se uma série de outras questões que estão mobilizando o setor para a mudança. Digamos aí, no caso, como você citou, o próprio paciente, né? A população está tomando muito mais consciência sobre a necessidade de manter a sua saúde, a contribuição que faz, no caso do setor público, através dos planos de saúde,
através dos seguros de saúde. Eles querem um retorno desse investimento que fazem na própria saúde, né? Também no setor público observa-se aí diariamente nos jornais, nas revistas, na televisão, as dificuldades que o SUS tem tido de atender às necessidades da população. Então, isso leva também a uma demanda da própria população por um melhor atendimento. Os próprios empresários do setor privado têm se mostrado muito atentos para essa necessidade de uma reação, né? Até porque sentem no bolso as perdas que podem ter ou às vezes já estão tendo. E eu diria assim, é muito importante a gente pensar que esse fenômeno não é um fenômeno só brasileiro, ele é um fenômeno também internacional. Perfeito. É bom lembrar que nos Estados Unidos há um grande movimento, até envolvendo o lado político, para uma melhoria no sistema, uma vez que o sistema americano demanda um recurso enorme, né, um recurso público enorme para atender a população. E lá há uma insatisfação muito grande. Muitos autores da área têm estudado isso aí, inclusive. Podemos citar aqui o Michael Porter, que é um autor conhecido da área de gestão, que inclusive tem escrito muitos artigos, já escreveu um livro importante sobre o assunto, exatamente discutindo a necessidade de uma melhoria radical, né, digamos assim, no sistema de saúde americano. A mesma coisa, o mesmo fenômeno, eu diria, acontece também no Brasil, né, inevitavelmente. Perfeito. Então, a demanda vem, de fato, de vários atores. Desses vários atores. Exato. Interessante. É interessante você citar também os Estados Unidos, perdão, porque no nosso próprio MBA, um dos cases que nós estudamos, às vezes o professor coloca, às vezes não, mas enfim, é o da Clínica Mayo. Exato, que é uma referência em atendimento. Exato. Né? E me chama a atenção, talvez até às vezes, o desnível. Alguns participantes desse setor são cases e talvez outros estão no estágio muito inicial da gestão. Exatamente. É a mesma coisa aqui no Brasil? De certa forma, sim. A Clínica Mayo, que você citou, é muito bem citado, ela tem sido tomada como uma referência. Ela tem toda uma história, eu não a conheço pessoalmente, então não posso citar detalhes, mas estudando um pouco o livro, inclusive, que foi publicado no Brasil sobre a Clínica Mayo, a gente observa que ela adotou uma questão que aqui nas nossas pesquisas nós temos levado muito em consideração, que é o foco no paciente. Né? O foco no paciente. Assim como nas outras indústrias, elas sofreram uma grande transformação, quando, até a partir da filosofia da qualidade total, as indústrias se mobilizaram para oferecer melhores produtos e melhores serviços para o cliente. Né? Na saúde, o cliente da saúde, inevitavelmente, é o paciente, é o cidadão. Né? Então, a Clínica Mayo adotou uma premissa, um princípio que é importantíssimo, eu acredito, que é o foco no paciente. Então, todo o esforço da Clínica Mayo, né, todo o corpo médico, toda a tecnologia, todos os processos da Clínica Mayo, até onde nós estudamos, são voltados para o atendimento ao paciente. E isso, muitas vezes, a gente não observa no nosso sistema, por exemplo. Como não em outros, digamos, em outros hospitais, em outras instituições nos Estados Unidos. E é isso exatamente onde o Michael Porter entra, discutindo a necessidade de focar no paciente. Eu, particularmente, acredito, ainda não posso usar dados científicos para dizer, mas eu particularmente acredito, até pela minha experiência nas outras indústrias, que no momento em que a saúde realmente se voltar para o seu principal objetivo, eu digo a indústria da saúde, o setor da saúde, as instituições da saúde, organizações da saúde, se voltarem para o atendimento ao paciente, elas vão se sair muito melhor, vão ter melhores resultados do ponto de vista financeiro quando se tratar do sistema privado. O sistema público vai ficar melhor, sem dúvida nenhuma, e o paciente, a população, o cidadão, vai se sentir muito melhor atendido. Né? Isso é fundamental. Perfeito, porque hoje o nome paciente acho que pode ser usado também para aquele que tem que ter paciência, né? Para ser atendido. Exatamente. Eu até gostaria de pegar esse ponto que você traz, porque não só no Brasil, mas no Brasil em particular, que é o nosso alvo aqui, o nosso objetivo, né, discutir agora, a nossa pesquisa está voltada para isto. Paciente. Paciente é o nome que nós damos para alguém que está já com algum problema de saúde. Né? Isso nos leva a pensar que o nosso sistema de saúde está construído com foco na doença.
E um dos paradigmas que nós temos discutido é o foco na saúde, como você mesmo no início da entrevista você citou, né, que costume se falar muito em gestão da saúde, qualidade de vida, que é uma preocupação importantíssima, não temos dúvidas quanto a isso. Mas quando nós falamos de gestão aplicada à saúde, esse é um ponto que eu gostaria de trabalhar muito, que é realmente olhar para a saúde não apenas focada no paciente enquanto doente, mas tratar do cidadão na melhoria da sua qualidade de vida, na melhoria da sua saúde. Olhando para a instituição, né? Ou seja, como gerir uma organização, um conjunto de organizações, como gerir a cadeia de valor da saúde de forma que ela possa proporcionar para o cidadão uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde. Ela passa a olhar aquele paciente, digamos assim, de uma forma muito mais abrangente da sua vida. Não somente naquela parte em que ele teve uma dor de garganta, teve algum problema, mas a partir do momento que ele quer melhorar a sua qualidade de vida. Excelente ponto. Por exemplo, Sagor, já que você tocou nesse assunto, né? O nosso sistema é conhecido por ser hospitalocêntrico. Perfeito. Né? O que significa isso? Que o centro do nosso sistema, basicamente, está nos hospitais. Sim. Nós mesmos, pacientes, digamos assim, nós cidadãos, temos um erro grave, porque quando nós nos sentimos mal, ou temos alguma necessidade relacionada à nossa saúde, costumamos frequentemente procurar um hospital. E vamos para um pronto-socorro, um pronto-atendimento, às vezes para questões simples, né? E isso acaba colocando o hospital como o ponto central para o atendimento, que chamamos de hospitalocêntrico. E isso acaba sobrecarregando o sistema, seja o público, seja o privado. Não são só os hospitais públicos que têm essa dificuldade no atendimento a toda a população. Nós temos visitado os grandes hospitais privados, onde um dos problemas da gestão está exatamente em como lidar com o volume de atendimentos que eles têm nos finais de semana, nos inícios de semana, e em momentos bem estabelecidos. Então, o problema de resolver, digamos assim, equacionar a questão da gestão da saúde no Brasil passa, inclusive, pela reeducação do próprio cidadão. Claro. Tá? Claro. E aí, por exemplo, nós temos já um conflito que nós temos identificado nas nossas investigações, que é o conflito entre os hospitais e os planos de saúde, por exemplo. Os hospitais foram constituídos para cuidar da doença. A origem dos hospitais, na sua história, é cuidar da doença. Né? Foram criados lá alguns anos, centena de anos atrás, aí, com o objetivo de tratar da doença. Os planos de saúde, que são já uma instituição mais recente, já foram criados para cuidar da saúde. É um seguro. Né? No fundo, os planos de saúde têm o propósito de servir como um seguro de saúde. Você paga com antecedência, né? E depois você vai desfrutar, quando necessário, do atendimento hospitalar que eles oferecem e assim por diante. Mas os planos de saúde sabem que para produzir um melhor resultado financeiro para os seus donos, eles precisam evitar que o paciente vá para o hospital. Claro. E aí surge o conflito, claro, né, da doença com a prevenção. Aliás, observa-se hoje que os planos de saúde têm feito muito mais investimento em processos de prevenção, em benefício do seu próprio interesse e do interesse do paciente, é claro, para prevenir os problemas de saúde. Isso é só para citar um ponto de conflito que o nosso sistema apresenta e que é um objetivo ou um objeto nosso de investigação. É bem interessante isso que você está falando, porque é um problema que, a princípio, não parece ter uma solução fácil. Não. E me leva a uma outra questão. Como é que a Fundação Dom Cabral está fazendo essa abordagem junto a todos esses atores? Você falou em visitas, mas como é que é feito isso na prática, essa abordagem para gerar conhecimento em relação à gestão na saúde? Quando o Núcleo de Gestão em Saúde foi concebido, digamos assim, finalmente, no final dos anos de 2009, perfeito, nós fizemos um grande workshop envolvendo profissionais da saúde, particularmente do Hospital Sírio-Libanês, né, que é um parceiro nosso de primeira hora, que foi, digamos assim, um grande provocador para a criação do nosso núcleo. Né? Ele fez questões que acabaram nos levando a concluir que era importante investir nessa área. E nesse workshop nós discutimos qual seria o problema que nós iríamos atacar. E confesso que nós saímos bastante assustados, porque verificamos que o problema era muito grande, ou é muito grande.
Então, nós tivemos que, num trabalho posterior, que fatiar, dividir esse problema em fatias, para que nós pudéssemos escolher em quais dessas fatias nós iríamos investir nossos esforços. E, num primeiro momento, a nossa decisão é não investir na discussão do sistema como sistema, na sua regulação, até porque nós ainda conhecemos muito pouco disso. Embora esse tema seja extremamente importante, nós tenhamos estudado o assunto e, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, nós chegaremos a ele. E, no segundo nível das nossas investigações, nós identificamos o que nós chamamos de cadeia de valor da saúde, ou, digamos, a rede, toda a rede de instituições que constituem essa cadeia e que têm como objetivo prover a saúde para o cidadão. E essa cadeia, que tem início, digamos assim, é uma cadeia bastante complexa. Nós temos estudado e visto alguns autores que têm discutido essa rede. Ela começa lá na indústria farmacêutica, né? Passando aí por várias outras instituições que provêm serviços, né? São os chamados prestadores de serviços, hospitais, clínicas, laboratórios de diversas naturezas. E passando pelos planos de saúde e passando naturalmente pelo setor público, pelo SUS também. É uma cadeia muito complexa, né? Mas nesse campo da cadeia de valor ou da rede, nós temos uma expertise que vale a pena a gente estudar. Aliás, quando criamos também o núcleo, não sei se já mencionei isso, mas nós partimos de uma premissa de que 100% do nosso conhecimento sobre gestão seria aplicável à área da saúde. Era uma hipótese. Como nós estamos trabalhando com pesquisa, a gente formula hipóteses. Então, nós formulamos essa hipótese. 100% do que nós já sabemos se aplica. Pouco a pouco, e não demorou muito tempo, nós fomos descobrindo que essa hipótese não era válida. Não era? Não. Nós fomos comprovando que, de fato, a área da saúde tem particularidades, tem peculiaridades que merecem investigações e desenvolvimento de conhecimento, ou geração de conhecimento, que é exatamente o propósito do núcleo. Então, o núcleo foi se justificando cada vez mais em torno disso, e nessas investigações, né, nós fomos constatando essas peculiaridades e na cadeia, eu diria na rede de atenção à saúde brasileira, nós temos aí um campo muito vasto de investigação em que nós podemos, né, propor hipóteses, testá-las e propor soluções que possam ajudar no equacionamento. Interessante. O outro nível, né, o terceiro nível que nós chamamos aqui internamente, é o nível do grupo de instituições. Por exemplo, vamos estudar os hospitais, nas suas várias particularidades. Hospitais públicos, hospitais privados, hospitais santas casas, né, que têm particularidades importantes, hospitais beneficentes, grandes, pequenos, de alta complexidade, de baixa complexidade, especializados ou não. Então, nós decidimos que estudar esse grupo de organizações é também muito importante, porque existem peculiaridades aí que merecem proposições de soluções do ponto de vista da gestão sempre, né? Claro. Assim como nos planos de saúde, nas outras instituições também. Claro. Tá? O último nível, que é o quarto, que nós fatiamos, né, como eu mencionei no início, o quarto nível é o nível intra-instituição, ou seja, vamos investigar como funciona. Eu sempre caio no hospital, né? Veja que isso só reforça a visão do hospitalocêntrico. Exatamente. Vamos investigar como funciona um hospital. Vamos propor soluções de melhoria, né, criativas, de melhoria da performance de um hospital? Sim, eu acho que vale a pena. Mas aí sim, eu acredito que o conhecimento de gestão que a Fundação tem já se aplica de uma forma muito mais ampla. Perfeito. Então, nós podemos atender essas demandas que o mercado tem de outra forma, através dos nossos cursos, dos nossos programas. Perfeito. Okay? Então, temos áreas em que o conhecimento deve ser criado, áreas em que o conhecimento já existente na própria fundação e na gestão em si já se aplica. Isso deve estar atiçando, aguçando a curiosidade dos nossos espectadores, das pessoas que estão nos assistindo, para poder saber como é que eles podem se desenvolver nessa área. Alguma sugestão de desenvolvimento, algum curso, enfim, que a Fundação tenha, para que essas pessoas possam eventualmente demonstrar seu interesse ou participar? Sem dúvida, Sago. Esse é um ponto importante também, porque hoje eu digo que eu tenho o melhor plano de saúde do Brasil, porque o meu plano de saúde, além do que nós já temos normalmente, é o relacionamento que eu tenho com as diversas instituições da saúde. É o melhor plano. Eu tenho visitado aí muitos hospitais no Brasil, muitos planos de saúde e outras instituições, laboratórios, etc.
E eu observo, Sagor, que muitos desses gestores, né, médicos ou não, isso é interessante a gente observar também, porque tradicionalmente o setor de saúde é conduzido por médicos, né, ou profissionais da saúde, mas particularmente por médicos. E médicos têm um modelo mental que é um ponto de investigação para a Fundação Dom Cabral, porque nós sempre lidamos com engenheiros, administradores, economistas, etc. Então, nós montamos programas de preparação, capacitação e desenvolvimento de executivos, pensando muito nesse modelo mental. Mas eu tenho observado que muitos desses nossos, dessas organizações que eu citei, né, nas minhas visitas, têm participado dos nossos programas normais, né? Perfeito. Por exemplo, só para citar, né, o programa de gestão avançada, aquele programa que nós fazemos com o INSEAD, Sim. Tem recebido profissionais de grandes instituições que vão participar do nosso programa aqui no Brasil e lá no INSEAD, normalmente, como gestores que são. Sem certo? dúvida, sem dúvida. E assim como nos demais. Recentemente eu orientei um projeto empresarial, um projeto aplicativo, né, como nós chamamos aqui. Do nosso MBA? Não, de um programa, o PDE, Programa de Desenvolvimento de Executivos, de um grupo de gestores de hospitais, de um grande hospital, que estavam aqui conosco fazendo o programa. É um programa de gestão normal, né? Mas, naturalmente, como eu citei, como existem peculiaridades, a Fundação Dom Cabral inevitavelmente vai lançar programas nessa área, né, para atender o público específico, nas suas peculiaridades, nas suas particularidades. E o primeiro programa que nós estamos lançando agora é o que nós chamamos de Gestão Estratégica em Saúde, já está lançado, que deve acontecer agora em março, né? Em março? Em março. Aqui em Belo Horizonte, aqui no campus da Fundação Dom Cabral, nos dias 20, 21 e 22 de março. Perfeito. E o foco desse programa, como não podia ser diferente, como eu mencionei no início, é atender o primeiro nível de gestores da cadeia de valor da saúde. Perfeito. Então, nós estamos focando o programa numa grande discussão dessas tensões que existem na cadeia, né, na rede de atenção à saúde brasileira, tanto público quanto privado, envolvendo aí hospitais, clínicas, laboratórios, indústria farmacêutica, para discutir essas questões. E nós estamos trazendo nesse programa, só para você até perceber e o nosso público poder entender, quais são as nossas preocupações, né? Num primeiro momento, nós queremos discutir exatamente as tensões da cadeia, então um dos nossos professores vai abordar do ponto de vista econômico, né, como é que esse jogo está funcionando hoje com soma zero, né? Ou seja, todo mundo joga, mas ninguém sai ganhando. Tá? Essa é uma premissa também interessante para se analisar. E, por outro lado, nós vamos provocar as instituições presentes a discutirem como nós podemos nos organizar para competir nesse mercado, né? Seja ela qual for o tipo de instituição. E, num terceiro momento, nós vamos discutir a questão de como colaborar. Perfeito. Porque numa rede de atenção à saúde, é inevitável que essas instituições se organizem para colaborar. Sem dúvida. Saúde não é uma coisa que sobreviva apenas à competição, ela precisa de uma colaboração. Perfeito. É a competição que tem que haver. É o que nós chamamos de competição. Perfeito, perfeito. Bom, professor, acho que foi muito rico. Muito obrigado. Eu queria agradecer bastante a sua presença. Já estamos com o nosso tempo até estourado, mas o assunto, acho que ele é vibrante, né? Sem dúvida. Poderíamos fazer vários vídeos apenas sobre partes Sim. do que foi colocado aqui. Sem dúvida. Então, mais uma vez, professor, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que nos assiste, que nos assistiu hoje, nos prestigiou com a sua audiência. Existe um link para caso você tenha alguma pergunta para o professor Osvino que não foi abordada hoje, alguma dúvida, alguma provocação, vocês podem clicar neste link, isso enviará um e-mail para nós do Envídio, da equipe do Envídio, e nós prometemos que nós achamos o professor Osvino onde quer que ele esteja, no Brasil ou no mundo, para poder fazer com que ele responda a esse questionamento. Será um prazer. Muito obrigado e até o próximo Envídio.